Meu nome é Verônica, eu estou frequentando a igreja já há mais um ano e pouquinho, que faz mais ou menos o tempo que eu e os meus filhos nos batizamos. Eu conheci a igreja através de um evento que eu vi na escola aqui dos meninos, a gente parou o carro aqui próximo e eu vi a placa da igreja. E antes disso eu estava já buscando algo que me preenchesse, eu já estava vendo que estava faltando algo no meu lar, algo na minha conduta que tinha que melhorar, eu estava buscando outras coisas como terapia, mas nada estava me preenchendo. Eu já conheci a igreja adventista de pequena, que a minha tia me levava todos os sábados, eu passava o final de semana na casa dela, mas nunca procurei me firmar, nunca procurei conhecer realmente de fato, achava chato ficar guardando o sábado, e como era criança, adolescente, chegou a fase da adolescência, eu não quis muito saber, né? Mas aí depois veio os filhos, e aí vem a responsabilidade de a gente colocar eles no caminho certo, ou caminhar com eles no melhor caminho. E isso começou a me incomodar. E quando eu vi a placa da igreja, eu falei assim, olha, a gente vai começar a frequentar para ver tudo. E eu comecei a vir com os meninos na quarta e no domingo, porque sábado eu trabalhava. E dia de sábado o Eulânio começou a vir, e isso foi uma surpresa para mim, ele me apoiar nessa decisão de encaminhar os meninos na igreja. Teve um domingo, e eu falando mesmo assim, aquela dúvida me consumindo de ir ou não ir, de tomar o passo ou não sabendo se eu ia continuar ou não. Eu falei com o Senhor, assim, me dá uma luz, né, para saber se é o caminho certo, se eu tenho que continuar vindo mesmo na igreja, se é esse passo que eu tenho que dar mesmo. E justamente nesse domingo, o pastor Jairo estava aqui, e o Silvio apresentou a gente para ele, falou, essa família está vindo aqui na igreja, e ele veio até nós e falou assim, vocês querem ter o estudo? E essa foi a confirmação que Deus me deu. Então eu já estava com a decisão tomada, eu ia tomar o estudo, ter o estudo com o pastor, e ia me batizar. Eu já tinha isso certo. Aquele domingo eu tive a confirmação de Deus na minha vida. E nós aceitamos, e o pastor Jairo foi assim, começando a dar o estudo para mim, para os meus filhos e para o Eulânio. E para mim foi uma grande surpresa, porque no final os meninos falaram que iam se batizar. O Eulânio ainda não, o Eulânio ainda está na decisão de se batizar ou não, ele ainda tem algumas questões com ele. Mas eu acredito que no tempo certo ele vai dar esse passo. O Espírito Santo que alcança todos nós, e a graça de Cristo também vai alcançar a vida dele. E um versículo que eu carrego para minha vida é que há um tempo para todas as coisas. E aí nós nos batizamos, eu fiquei muito feliz, eu e os meus filhos, mas aí veio a gente, a partir do batismo, a gente tem outras coisas que começam a acontecer. Eu tinha um conflito do sábado, eu pedi para me darem o sábado, no trabalho eles não me deram. E eu orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, porque eu trabalhava na empresa que eu estou, eu já estava há 15 anos lá. Eu comecei a estudar de novo, porque eu falei para o Senhor, se não for aqui, vai ser em outro lugar. Então eu comecei a estudar, voltei a estudar, e comecei a buscar outros caminhos ali mesmo, para que eu pudesse não trabalhar o sábado. E nisso veio uma confusão no meu trabalho, e trocaram muito os meus horários, eu passei, assim, eu vinha para a igreja chorando, eu não conseguia ver direito os meninos, só que eu não entendia o porquê que estava acontecendo aquilo. Depois que passou, eu vi que foi Deus tratando. Se eu não tivesse passado pelaquela situação que eu passei, eu não teria pego a oportunidade que me apareceu naquele momento, porque apareceu uma vaga que já tinha tido essa vaga, e eu tinha negado por medo, por comodidade de estar ali já há um tempo fazendo a mesma coisa, a gente fica com medo, e ainda a gente, quando é mãe, a gente pensa várias outras coisas, e se não der certo, e se eu for desligada, e não sei o quê. E quando apareceu essa oportunidade, veio como se fosse uma voz, é essa. E eu me agarrei nessa oportunidade, nessa vaga, e eu consegui, passei no processo, tudo. E depois disso, eu só vi o que Deus transformou a minha vida, tanto no profissional, como no meu familiar, no meu lar, na minha casa, com os meus filhos, com o meu marido. Eu comecei a ver diferente as coisas e tratar diferente. Igual hoje eu tenho tempo de qualidade com os meus filhos, no final de semana, coisa que há 15 anos eu não tinha. Eu me estressava toda vez que estava perto de sair a minha escala, porque eu não sabia que turno eu ia ter,
Ou então, se alguém faltasse, teria alteração na minha escala, eu teria que fazer turno extra. E hoje eu não tenho mais isso, eu não tenho essa preocupação de, ai, como que vai ser a minha escala? Então, ai, final de semana, será que vão me dar minha folga? Será que eu vou conseguir fazer um aniversário para os meus filhos? E hoje eu não tenho mais essa preocupação, porque Deus me deu o final de semana, o sábado, para eu poder descansar com a minha família, os meus filhos. E assim, tudo melhorou na minha vida. E o agir de Deus na nossa vida é tão grande que a gente, depois que passa pela tribulação, a gente vê que Deus está ao nosso lado a todo tempo. E que, mais uma vez, é o versículo que eu sigo para mim. Há um tempo para todas as coisas. Mesmo quando a gente está passando pelas dificuldades, Deus está ali presente. E Ele, às vezes, está tratando a gente só para que a gente ande num caminho melhor que Ele escolheu para nós. Dali em diante, a minha vida só mudou, se transformou. E eu vi o cuidado de Deus a todo momento na nossa vida. Todos os passos que nós tivemos.